A paz de Arroxo, amados. Hoje, dia 10 de julho de 2019, né? Fiquei uns dias aí sem gravar, estou de volta, com saudade de todos. Hoje eu tô com um vídeo da Igreja Metodista, tá? Eu coloquei aqui agora, procurei agora há pouco, e vi aqui o primeiro, né? Concílio Geral da Igreja Metodista, pregação Bispo João Carlos. Essa gravação, né, foi dia 9 de julho de 2011, ou seja, ontem fez 8 anos. Então vamos colocar aqui, deixa eu colocar, peraí. Tava com saudade de gravar, amados, mas teve uns dias aí que não deu para gravar, mas estamos juntos. Estamos aí, né? Peraí. Opa. Colabora, vai. Deixa eu ver aqui. Ah, melhorou. Tá bom, né, amados? Tá ótimo, tá bom. Se não tem tu, vai tu mesmo. Isso. Então, amados, vou clicar esse aqui, tá? Olha. Cadê esse aqui? Tá? Do Concílio Geral da Igreja Metodista. Tá certo? Eu não vi esse vídeo. Veja bem, amado, o símbolo, 19º Concílio Geral da Igreja Metodista. Então, vocês vejam aqui a cruz, esse símbolo aqui também que é muito estranho. Mas vamos lá, né? Esse símbolo aqui também, né? É bom a gente sempre estar pesquisando os símbolos, né, amados? Então, vamos colocar aqui. Eu não sei do que se trata, tá? Essa pregação, porque eu não assisti, eu cliquei agora há pouco, tá? Vamos lá. És mestre em Israel, e não sabes essas coisas? Meus irmãos, nos primeiros 11 capítulos do livro do Evangelho de João, há 7 encontros de pessoas com Jesus. E é gostoso ler esses encontros, e você já leu nos seus momentos devocionais, certamente, mas é gostoso ler esses encontros como se nós fôssemos os personagens, ou o personagem que naquele encontro está tendo esse encontro com Jesus. No capítulo 4, por exemplo, nós somos a mulher à beira do poço, uma mulher samaritana, e nós conhecemos essa história já. Nós conhecemos todas as histórias. No capítulo 5, nós somos... Então, amados, vamos lá. Ele diz que no capítulo 4 de João, né? Nós somos a mulher samaritana e nós já conhecemos essa história. Conhece a história assim só na teoria, mas na prática não, né, amados? Porque, veja, e Arroxo disse para a mulher samaritana, né, que eles adoram aquele que ele não conhece. Vocês adoram, foi o que ele disse para ela, vocês adoram a quem não conhece, aquele que não conhece, né? E ele mesmo disse para ela que não é mais em templos e nem em montes, mas que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, né? É isso que Arroxo disse para a mulher. Ou seja, adorar no espírito é largar o físico, largar a religião, largar o templo físico, passar seu tempo do espírito, né? Largar líder religioso e passar a seguir o líder e Arroxo, que é o único pastor, que é no entendimento. Largar a porta larga da religião e ir para a porta estreita, que é Arroxo. Então, é isso, né? Aí ele diz que conhece sim, mas infelizmente só conhece na teoria, mas na prática não, porque eles ainda estão na visão carnal, né? No físico, eles dependem do físico para passar para o espiritual, certo? Vamos continuar. Um homem paralítico, por 38 anos, tentando receber uma bênção, ser curado. E Jesus chega para esse homem, faz uma pergunta aparentemente absurda: queres ficar são? E o resto nós já sabemos. No capítulo 6,
nós somos um menino. E tudo que esse menino tem, pães e peixes. Eles levam esse menino até Jesus. E a coisa mais bonita desse texto é que antes de fazer o milagre, Jesus já diz: isso aí é suficiente. Nós temos o suficiente aqui. No capítulo 8. Então vocês vejam, amados, que nesse texto aí que ele falou no capítulo 6, né? Quando Yahushua, ele multiplicou os 5 pães e os 2 peixinhos, né? Ele multiplicou o físico e a multidão ela ficou saciada do físico, mas ele apresentou a ele próprio como pão, o pão vivo, o pão da vida, né? E é esse pão que ele oferece hoje para nós, que é no entendimento, porque ele é o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Não é um pão físico de uma padaria, onde as pessoas falam que é o corpo de Jesus, num templo físico, um vinho físico, onde as pessoas falam que é o sangue de Jesus. Não, a ceia hoje é no entendimento, né? Então ele fala aqui que eles conhecem o texto, eles realmente conhecem, mas não conhecem realmente o significado do texto, não conhecem que Yahushua é o pão vivo que desceu do céu, porque ele precisa de um pão físico para poder simular como se fosse Yahushua. Entende a diferença aí? Isso que é triste no engano da religião, né, amados? Porque eles não conhecem o que é realmente andar no Espírito. Né? É a primeira vez que eu estou assistindo uma pregação da Metodista, eu nunca tinha assistido antes, eu não sei nem quem é esse jovem aí, né? Que fala João Carlos, que diz que é bispo, agora ali está reverendo, né? Mas vocês vejam que eles têm que ter títulos, e sendo que o próprio Yahushua disse em Mateus 23, que não chameis ninguém de pai, porque um só o vosso pai que está no céu. Não chameis ninguém de mestre, porque um só o vosso mestre, Yahushua. Vocês todos são irmãos, ou seja, nós todos somos iguais. Quem quiser ser maior, que sirva, que seja o menor. É assim que está na Escritura. Então vamos continuar. Nós somos uma mulher pega em adultério. E assim como levaram o menino até Jesus, eles levam a mulher até Jesus. E essa mulher experimenta perdão. No capítulo 9, nós somos um cego desde o dia que nascemos. E no encontro com Jesus, Jesus faz um negócio estranho também, gospe no chão, pega a lama de cuspe, esfrega no olho desse cego e o milagre acontece. Em João 11 nós estamos mortos e Jesus vem ao nosso túmulo e diz: venha para fora, nossa vida é restaurada. Nós não podíamos fazer nada por nós mesmos, mas Jesus fez. Não é assim sempre? Pois é, amados, mas o problema da religião é que, infelizmente, as pessoas que vão no templo físico, que dependem de uma religião, né, elas ainda estão cegas no entendimento, estão mortos no entendimento. Porque somente Yahushua é a vida, somente Yahushua nos traz a libertação, né, da cegueira da religião e da cegueira da mente, da prisão da mente. Somente Yahushua, né? E ele é o caminho, ele é o único caminho que é estreito, né? E esse caminho é no espírito, não é no físico. Sempre a gente se pega em situação que a gente não pode fazer nada, e Jesus faz. Esses 7 encontros só aparecem no Evangelho de João. Eu falei de 6 por enquanto. Esses 7 encontros só aparecem no Evangelho de João. E em cada um deles, a pessoa que se encontra com Jesus aprende alguma coisa a respeito de Deus, que ainda não sabe. Mas também aprende alguma coisa sobre si mesma, que não sabe ainda. Aprende sobre Deus, mas aprende sobre si mesma. Foi Calbart que disse, eu só sei isso do Calbart também, vou ficar tranquilo. Porque a gente vai, foi o Calbart que fala, o cara entende Calbart. Não, só sei essa frase sem uma outra também. Foi o Calbart que disse que Jesus não é apenas a revelação perfeita de Deus. Jesus é a perfeita revelação do ser humano. E a revelação perfeita de cada um de nós.
Então, quando nós nos encontramos com Jesus, nós vemos coisa a respeito de nós mesmos que nós não sabíamos ainda. A gente fica surpreso em ver quem nós somos quando nós temos um encontro com Deus, um encontro com Jesus, um encontro... Sim, amados, um encontro com Yahushua, mas no entendimento. Porque para a gente ter um encontro com o Pai, com Yahu, nós primeiro temos que ir a Yahushua. É isso que ele diz. Ele diz, vinde a mim. Primeiro tem que ir a Yahushua, porque Yahushua é o único que nos leva ao Pai. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, não tem como a gente ter um encontro com Yahu se a gente não ir a Yahushua primeiro. Primeiro a gente vai para Yahushua. A gente indo a Ele, Ele nos leva ao Pai. E eu tô aqui reparando uma coisa, amados, que eles usam colarinhos assim, tá vendo? Ó, até ele aqui, a Nova Vida também usa assim, né? Porque eu era da Nova Vida. E a Nova Vida também usa esses colarinhos, eles não usam gravatas. Eles usam esses colarinhos, né? Essas camisas com esses colarinhos, né? Então, eu acho que a metodista... Porque, assim, eu tentei pesquisar um pouco da Nova Vida, ainda estou pesquisando mais, né? Porque depois que eu saí da religião, que eu comecei a pesquisar sobre as religiões, e ela também veio da maçonaria, porque todas vieram, né? Mas, assim, esses colarinhos são mais de padres, né? Então, eu acredito que a Nova Vida deve ter vindo da linha da metodista, porque se a metodista tem também esses colarinhos, eu não sei quem... Eu acredito que a metodista surgiu primeiro que a Nova Vida. Tá? Eu acredito que a Nova Vida parece que foi em 1970 ou 1971, uma coisa assim que a Nova Vida surgiu. Eu não sei quando a metodista surgiu, tá? Porque eu, quando era evangélica, né, eu era assim, só assim... Eu conheço assim, um pouco da Assembleia de Deus, porque meus pais foram da Assembleia, e conheci um pouco da Nova Vida, né? Conheci mais da Nova Vida porque eu fiquei mais tempo na Nova Vida, né? E de umas outras igrejas assim, poucos, mas a metodista eu nunca entrei numa metodista, né? Não conheço o trabalho deles, nunca entrei numa quadrangular, numa maranata, eu nunca entrei nos templos desses, né? Mas é assim, eu reparei logo de cara esses colarinhos que eles usam. Né? Vamos continuar. Com a pessoa divina, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é verdade a respeito do Nicodemos, que nós lemos. Esse é o primeiro encontro dos 7. É o primeiro encontro dos 7. E a primeira coisa que nós aprendemos a respeito de Nicodemos é que Nicodemos é mais ou menos como cada um de nós que está aqui hoje. Nicodemos é meio parecido conosco. Se não, veja se ele não é parecido com a gente. Uma pessoa justa. Eu ouvi algum amém por aí? Uma pessoa piedosa, religiosa, temente a Deus. É o único caso assim nas 7 histórias. É o único caso que é mais ou menos parecido conosco, de fato. Você fala que, vocês vejam que ele fala, né? Religiosa. Né, que ele era religioso. Então vocês vejam que eles mesmo falam que eles são religiosos. Eles falam que não, que nós temos que ser religiosos, que nós temos que adorar a Deus, mas ele mesmo fala, eles falam isso por quê? Porque todos que vão numa religião são religiosos. A verdade é essa, né? E o fato de Nicodemos era um mestre da lei, bem assim nomeado, era um dos maiorais, e ele foi se encontrar com o Yahushua à noite. Primeiro porque ele não queria que as pessoas vissem ele falar com o Yahushua. Porque se visse, que as pessoas vão pensar o quê? Que Nicodemos foi falar com o Yahushua, né? E segundo porque ele era um cego. Tanto que Yahushua deu exemplos físicos, né? A gente pode até ler aqui em João 3, que isso aí está escrito em João 3. Yahushua, ele deu exemplos físicos para... Nicodemos, e Nicodemos ele não compreendeu os exemplos, porque Yahushua ele não dava exemplos espirituais, ele não falava direto do espírito, ele dava exemplos físicos para as pessoas entenderem no espírito. E Nicodemos não entendeu, ao contrário da mulher samaritana, que ele começou também a dar exemplos físicos. Ela primeiro pediu água para beber, que era água física, e ele mostrou falando que ele é água viva,
mas ela não entendia. Mas depois, quando ele chegou para ela, né, e pediu para ela trazer o marido dela, que ela disse que não tinha marido, e ele disse: disseste bem, você não tem marido, porque esse que tu estás agora não é seu marido. Você já teve 5, mas esse não é teu. Você disse a verdade. E aí que ela despertou, né? Porque ela percebeu que ele estava falando de deuses e não de maridos físicos, mas de deuses. E ela pergunta para ele: és tu um profeta? Né? E aí ela vai e pergunta: nossos pais adoravam nos templos, né? Em Jerusalém, que outras traduções estão em templo, porque quando fala em Jerusalém é templo, né? E nós samaritanos adoramos nos montes. Mas aonde nós devemos adorar? E ele disse: mulher, já chegou a hora, e essa hora já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito, e importa que eu adoro em espírito e em verdade, né? Então ela compreendeu e ela passou a seguir Yahushua. Ela entendeu, entende a mensagem? Mas Nicodemos não. Nicodemos era um líder religioso, né? Bem assim graduado, né? Mas ele não entendeu. Por quê? Porque era religioso. E as pessoas que são religiosas são difíceis de entender, amados. Por quê? Porque as pessoas religiosas, elas são convertidas a uma religião. E elas defendem a religião. E isso que é triste. É o que o próprio Yahushua disse em Mateus 23:15, né? Disse para os líderes religiosos que eles levam as pessoas para a sua religião, para se converter à sua religião. Está aqui bem claro em Mateus. Aqui, ainda está aqui, ó. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. Então veja, as pessoas são convertidas à religião e não a Yahushua, né? E quando conseguem, tornam essa pessoa 2 vezes mais merecedores do inferno do que vocês mesmos. Então vocês vejam a tristeza que é a pessoa ser convertida a uma religião, porque as pessoas ficam cegas no engano e ficam na prisão da mente, na religião. Então, veja bem, o que Yahushua disse aqui para Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Yahushua à noite e disse: veja, à noite, porque primeiro ele estava nas trevas, então ele foi à noite. E segundo, porque ele tinha vergonha de outras pessoas verem ele procurar Yahushua. Então ele foi à noite. Mestre, sabemos que ensinas da parte de Yahweh, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Yahweh não estiver com ele. Em resposta, Yahushua declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Yahweh se não nascer de novo. Veja, Yahushua está falando no espírito. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Ou seja, Nicodemos estava vendo no físico e não no espírito, né? Então vocês vejam bem. Respondeu Yahushua: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Yahweh se não nascer da água e do espírito. Então vocês vejam. E Yahushua está falando aqui do espírito. Se não entrar na água, por quê? Porque Yahushua é a água que nos limpa, para que o espírito habite em nós. Então vocês vejam, tem que nascer da água, ou seja, do lavar no entendimento, tá certo? Para depois ser cheio do espírito. É isso que Yahushua está falando. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Ou seja, o que nasce da carne é carne, ou seja, é a visão carnal, a visão física. Depende de tudo físico para crer. E sendo que no espírito não precisa da gente ver para crer. Mas do espírito é simplesmente a gente crer e ponto. O que é do espírito é espírito. O que é da carne é carne. Não tem como misturar o físico com o espírito. E não tem como misturar o espírito com o físico. Tá? Não tem como. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Aí Yahushua vai dar outro exemplo, veja, exemplo físico, para eles entenderem no espiritual. Mas o Nicodemos não vai entender. Olha o que Yahushua vai dizer. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Yahushua:
Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Veja, das coisas celestiais, ou seja, das coisas espirituais. Então vocês vejam bem. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. E a Rússia está falando dele mesmo. E Nicodemos não compreendeu. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então vocês vejam bem, porque Yahweh tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, a Rússia está falando dele mesmo. Pois Yahweh enviou o seu Filho ao mundo, para não condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Ou seja, o mundo que a Rússia está falando aqui não é o mundo das pessoas que estão no mundo, ou então, entendeu? As pessoas que estão no mundo que não estão na igreja, mas o mundo são as pessoas que vivem neste mundo, independente se crê em Yahweh ou não, mas ele está falando das pessoas que estão no mundo. Mas que se aquele que está no mundo crê em Yahushua, será salvo. Não é se crê numa religião, se crê num líder religioso, se for num templo físico, não. Mas tem que crer em Yahushua e na porta estreita que é a Yahushua. É isso que ele está falando, porque a porta é ele. Tá certo? A porta estreita. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no Filho do unigênito de Yahweh. Amados, deixa eu colocar aqui a bateria que eu esqueci, tá? Senão vai apagar aqui. Desculpa aí, amados. São coisas que acontecem, eu esqueci completamente. Peraí. Ai. Mas é isso aí, são coisas que acontecem. Vamos nós. Foi. Tá? Então, olha só. Quem nele crê não é condenado, mas quem crê em Yahushua não é condenado. Não é crer num líder religioso, não é crer numa religião, mas é crer em Yahushua. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Yahweh. Então tem que crer no nome do Filho unigênito, ou seja, em Yahushua. Tá certo? Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Yahweh. Depois disso, Yahushua foi com seus discípulos para a terra de Judeia, onde passou algum tempo com eles e batizava. Ou seja, Yahushua falou essas coisas para Nicodemos, né, que era mestre da lei, fariseu, e ele não compreendeu, tá certo? Então vamos ver aqui o que o nosso amado irmão aqui, né, o João, ele vai falar sobre esse texto. Ele não é pagão? Ele não é um pecador reconhecido como pecador? Ele conhece as leis de Deus, todas as 613 leis e preceitos do Antigo Testamento? Nicodemos faz parte do Sinédrio, um grupo de apenas 70 pessoas em todo Israel. Ele é responsável pela corte, possivelmente pela corte civil, criminal, pelo conselho administrativo. Ele não é pouca coisa, não. Não vai desfazendo do Nicodemos, que ele é gente grande. É verdade, amados. Ele é gente grande na parte da religião. Na religião ele era gente grande. Mas no reino ele não conhecia nada do Espírito. Foi isso que a Rússia falou para ele. Se eu te falo das coisas terrenas e você não entende, quanto mais eu te falar das celestiais, ou seja, das espirituais. Entende? Então na religião ele era grande pessoa assim.
Mas no reino, ele não conhecia nada do Espírito. É a mesma coisa que esses homens, né? Que se chamam bispos, reverendos, pastores, apóstolos, né? E que são grandes homens na religião, mas não entendem nada do Espírito. Olha só, o que ele fala para Jesus, no encontro que ele tem com Jesus. Olha as palavras de Nicodemos. É a primeira palavra do encontro. Rabi, sabemos que tu és um mestre enviado por Deus, porque ninguém pode fazer o que fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Meus irmãos e irmãs, nenhum discípulo de Jesus havia dito isso até aquele momento. Nenhum discípulo. Talvez Natanael, lá em João 1, se lembra de João 1? Porque Jesus diz assim, eu te vi debaixo de uma figueira. O Natanael fala assim, mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Nicodemos sem discernimento, aparentemente. Ele percebeu mais do que qualquer discípulo havia percebido até aquele momento. E qual é a resposta de Jesus? Jesus disse assim, obrigado, Nicodemos. Junte-se logo aos discípulos. Você entendeu tudo. Se fosse lá no norte do Paraná, o pessoal dizia assim, sujeito bom. Porque no norte do Paraná, e em Piracicaba também, não é sujeito bom, é sujeito bom. Porque lá no norte do Paraná o povo é rústico e sistemático. Tem uns aí, cadê o pessoal do norte do Paraná? É rústico e sistemático. Sujeito bom! Você já podia estar na Coreã. Você, quiçá, na Coreã. Mas não é isso que Jesus faz. O que Jesus faz? O que Jesus faz deixa a gente sem jeito. Se eu estou perto de Jesus naquela hora, eu ficaria totalmente sem jeito. E até chocado. Veja o versículo 3. Ele fala, em verdade, o que ele está dizendo? Esse em verdade, tem muitas interpretações, mas é um momento sério. Preste muita atenção. É mais ou menos como um pai ou uma mãe faz com uma criança. Olha aqui nos meus olhos. Agora eu estou falando sério com você. Não olha para lá, não. Olha aqui nos meus olhos. Nicodemos, presta atenção. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. É como se no término do culto você chegasse para mim e falasse, bispo, a mensagem foi boa. Por favor. E eu respondesse para você, presta atenção, ô figura. Se você quiser ser feliz na vida, trate de parar de ser nó cego e comece a pagar suas contas. É mais ou menos isso. Por que Jesus não disse só, obrigado, Nicodemos? Deus te abençoe. Que tipo de resposta é essa? É bom a gente lembrar, e aí quem entende isso são os Paulos aqui, Josué. Então, o tipo de resposta é essa que Yahushua disse para Nicodemos, que ele precisava nascer de novo porque ele era da carne, ele não era do espírito. Tanto que ele disse, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Ou seja, o que ele quis dizer para Nicodemos é que Nicodemos ele era carnal, ele não era espiritual, não era do espírito, né? Não tinha visão espiritual. Ele era da visão carnal, não da visão espiritual. Era isso que Yahushua disse para ele. Né? Você precisa nascer de novo, ou seja, nascer do espírito, né? Porque ele era nascido da carne, ele era nascido do físico, ou seja, da religião. Então ele precisava sair da religião para nascer de novo no espírito. Que Jesus não inventou a expressão nascer de novo. Jesus pode ter sequestrado essa expressão, mas a expressão já era conhecida, especialmente do povo judeu. Mas aqui está o problema. Naquela cultura, se uma pessoa praticasse alguns atos específicos, como circuncisão, cerimônia de purificação, sacrifício, essa pessoa era considerada nascida de novo. Mas hoje, às vezes é mais ou menos assim no nosso meio também. Presta atenção. Venha ao altar, aceite o apelo, ore a oração de arrependimento, faça a profissão de fé, participe desse encontro, participe daquele encontro, você é uma pessoa diferente.
Ser nascido de novo, para nós hoje, muitas vezes significa que os meus pecados foram perdoados, que eu tenho uma reserva no céu, e se eu participar disso, eu não estou indo para o inferno, eu sou filho de Deus. Tudo isso é importante. Eu considero todas essas coisas muito importantes. Mas esse não é o significado de ser nascido de novo, porque nada disso requer um ato do Espírito de Deus. E Jesus diz que para nascer de novo, eu tenho que nascer do Espírito. Quando Jesus diz, você precisa nascer de novo. Perfeito, meu querido. É isso aí, amado João. Para nascer de novo, você tem que nascer do Espírito. Mas como nascer do Espírito estando no templo físico, numa religião da igreja metodista, ouvindo um líder religioso físico e praticando atos da religião como dízimos, ofertas, sendo batizado, tomando ceia, subindo ao monte, fazendo um jejum físico que o Pai não pede? Entende? Porque o jejum que o Pai pede é que nós repartimos o pão com o faminto, a comida com o faminto. Esse é o jejum que Ele pede. Ele não pede para a gente ficar com fome, deixar o corpo com fome, mas Ele pede, né? Porque isso não existe. A gente deixar de comer uma comida física para a gente ser mais espiritual. Isso não existe. O que Ele pede é que nós repartimos o pão com faminto, a comida com faminto, que nós vestimos o nu. É isso que Ele pede, o amor ao próximo. Então aí eu pergunto para você, como nascer de novo? Nascer no espírito, num templo físico? Vamos ver o que Ele vai falar. De novo, Jesus está dizendo para Nicodemos, você precisa que aquilo que é eterno seja colocado dentro de você. Você precisa nascer daquilo que é eterno, daquilo que é coisa da eternidade. Lembra que a gente aprendeu na faculdade de teologia, os presbíteros que aqui estão? É o ainda não acontecendo já. É o eterno tomando conta do temporal. Nicodemos, você precisa que o eterno domine a sua vida. Você precisa possuir virtudes eternas agora. Você precisa do Espírito de Deus em você para que Ele possa transformar a sua maneira de pensar, sua maneira de ver as coisas, para que você entre numa sala, numa reunião, num diálogo, num concílio, seja no que for, e você consiga ver as coisas de maneira diferente, porque você foi contaminado pelo Eterno. Veja bem, amados, o que ele está falando é o seguinte, tipo assim, que a pessoa que nascer de novo, segundo ele, a pessoa, ela tem assim, uma visão, ela vai ver uma visão do eterno, do que vai vir, tá? Só que, na verdade, a pessoa que nasceu no espírito, ela já tem uma visão no espírito. Por quê? Porque a visão dela foi liberta para o espírito. E a Ruxa libertou da cegueira espiritual, entende? Nos curou. E a Ruxa cura aquele que está cego no entendimento, no espírito, e nos dá uma visão espiritual. Então, essa visão espiritual, a gente tem um foco em Sião, a gente tem um foco na vida eterna, a gente tem um foco sim, mas nós vimos no espírito, nós andamos no espírito. Não é mais por vista, não é mais por visão carnal, tá certo? Não é mais no físico, de ir num templo físico, de ouvir um líder religioso, de dar dízimo de oferta, praticar esses atos da lei. Esses atos da lei que na verdade são atos religiosos. Mas amados, desculpa os cachorros começaram a latir. Mas vamos continuar. Então o que acontece? Essa visão que a Ruxa nos dá já é, a partir do momento que a pessoa vai para Yahushua, ele já cura o entendimento. E a pessoa começa a enxergar no espírito. Não vê no físico mais, mas a gente vê no espírito. Não só a vida eterna, no porvir, quando Yahushua vier buscar a sua igreja, né, sua noiva. Mas, na verdade, a gente já anda no espírito desde já. Mas aqui não, aqui eles andam no físico. Eles têm que botar tudo físico para o espiritual, porque eles não conhecem do espírito, e eles crê assim no futuro, entendeu? Mas aquele que anda no espírito, ele já anda no espírito, ele já vê no espírito, ele não vê no físico, ele vê no espírito, é diferente. Vamos colocar a coisa dessa forma. Deus nos deu os sentidos para que nós possamos apreender a realidade que
está diante de nós. Por exemplo, Deus me deu a visão para ouvir a flor. Deus me deu a audição para ouvir aquele coral maravilhoso que cantou aqui. Não é? Quando o coral cantou, eu fiquei todo orgulhoso. Eu falei, eu convidei esse coral. Mas depois eu lembrei que também eu escolhi o É Bastante para mim, a tua graça. Então vocês vejam que ele está falando, né, que Deus me deu ouvido para ouvir esse coral maravilhoso que cantou aqui, ou seja, um ouvido físico para ouvir um coral físico. Mas só que Yahushua, ele não fala de ouvido físico, ele fala do ouvido espiritual, que ouve, tanto que ele fala, aquele que ouvir a minha voz. Em Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, olha, se alguém ouvir a minha voz, ou seja, ouvir o ouvido espiritual, tá certo? Que é um ouvir no entendimento. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Então, ele aqui, ele está falando do físico. Ele está falando do ouvido físico para ouvir um coral. Tá certo? Mas Yahushua fala do ouvir no espírito, no entendimento, que quando a pessoa ouve a voz de Yahushua, ele sai para fora da religião e segue a Yahushua. Aquele que ouvir a minha voz, como está em João 10, sairá, entendeu? E me seguirá. Sairá do aprisco e me seguirá. Sairá da onde estava, da religião, e sairá para fora e me seguirá. É isso que Yahushua fala. Então, aqui não, aqui ele não está falando do ouvido espiritual, ele está falando de ouvido físico, porque é o ouvido que ouviu, né, o coral cantar. Está no equilíbrio, verdade? Mas Deus me deu ouvido para ouvir o coral. Deus me deu o paladar para desfrutar do alimento. Agora, eu não posso ouvir uma flor, eu não posso experimentar um coral, e eu não posso ver um alimento e me satisfazer só de ver. Eu preciso usar o sentido correto para aprender aquilo que está diante de mim. Dentro de nós, Deus colocou o Espírito. Essa é a faculdade, o sentido, se você prefere, que Ele me deu para percebê-lo, para conhecê-lo, para ter real comunhão com Ele. Então eu conheço a Deus primeiramente não através da minha mente, por mais difícil que seja dizer isso, eu apreendo Deus, não primeiramente através da minha mente, mas eu apreendo e eu conheço primeiramente através do Espírito. Se não, veja o que está escrito em 1 Coríntios 2:11. Assim... Beleza, amado, 1 Coríntios 2:11, mas através do Espírito. Mas através do Espírito como? Dentro de um templo físico, ouvindo um líder religioso, onde o Altíssimo não habita? Porque está bem claro em Atos 7:48 e em Atos 17:24 está dizendo que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Então aonde? Qual espírito? 1 Coríntios 2:11 que ele falou, né, amado? Então vamos ver aqui, 1 Coríntios 2:11. Vamos nós. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Yahweh, a não ser o espírito de Yahweh. Show! Vamos ler todo? Para ver do que se trata? Então aqui, vocês vejam que o apóstolo Shaul, ele sempre está falando do espírito, ele não está falando do físico. Às vezes ele dá umas orientações de como nós devemos nos comportar, né, nessa vida temporal, mas a maioria das cartas dele, né, são todas assim, para o espírito, não tem nada do físico, tá? Então vamos lá. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Yahweh, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Yahushua, e este sacrificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito,
para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Yahweh. Então vocês vejam que ele está falando no espírito. Tá? Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Yahweh, do mistério que estava oculto, o qual Yahweh preordenou antes do princípio das eras para o nosso esplendor. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois, se eu tivesse entendido, não teriam sacrificado o Senhor do esplendor. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Yahweh preparou para aqueles que o amam. Mas Yahweh o revelou a nós por meio do Espírito. Veja, Yahweh revelou em nós por meio do Espírito, porque é o Espírito que revela o Pai e o Filho em nós. Tá certo? O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Yahweh. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Yahweh, a não ser o Espírito de Yahweh. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Yahweh, para que entendamos as coisas que Yahweh nos tem dado gratuitamente. Ou seja, nós não recebemos do Espírito do mundo, ou seja, o Espírito do engano que habita nas religiões, esse Espírito que engana, mas o Espírito de Yahweh, para que entendamos as coisas que Yahweh nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Veja, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Vocês vejam bem. Quando ele está falando aqui de os que são espirituais, não é que nós somos espirituais, porque nós não somos espírito, tá? Nós temos o Espírito, por quê? Porque o Espírito do Pai habita em nós. Então nós temos o Espírito do Pai. Mas como ele diz, nós somos espirituais, é no sentido de nós estarmos no mesmo Espírito, tá certo? Assim como Yahushua é um no Pai, Yahushua não é o Pai, e o Pai não é Yahushua. Tá certo? Yahweh é o Pai, ele é Espírito, e Yahushua é o Filho, ele é alma. Mas Yahushua, o Pai está em Yahushua, então Yahushua é um no Pai, e o Pai é um em Yahushua no Espírito. Eles são um no Espírito. Da mesma forma, nós somos espirituais, não que nós somos espirituais, porque nós somos alma, nós não somos espírito, mas nós somos espirituais porque nós somos um no entendimento do Pai e do Filho. Entende? Então é diferente, nós somos espirituais. Nós temos o Espírito do Pai, por quê? Porque o Espírito do Pai habita em nós. Então nós somos cheios do Espírito. Então nós somos um no Espírito do Pai e do Filho. Então nós somos espirituais nesse Espírito. Tá certo? Não que nós somos espirituais por nós mesmos, porque nós não somos Espírito, nós somos alma. Mas nós somos espirituais porque nós somos um no Pai e no Filho. Então nós somos espirituais neles. Por quê? Porque o Espírito do Pai habita em nós. Tá certo? É bem interessante a gente entender isso, amados. Porque os evangélicos, eles falam que nós somos espirituais, mas em qual sentido ser espiritual? Tem igrejas que nos abrincam, nos abatom, então as irmãs são espirituais porque nos abrincam e batom. Não, isso é físico. Não tem nada de espírito aí. Isso aí tudo é físico. Isso aí tudo é mostrar coisas físicas. Agora, quando se fala de espiritual, né? Tanto que na escritura não diz assim, seja espiritual, né? E não satisfazer a concupiscência da carne. Não é isso que diz. Diz assim, andai no espírito, jamais satisfazer as concupiscências da carne. Então, quando nós andamos no espírito, é porque nós estamos no espírito. Então, se nós estamos no Espírito, nós somos um no Espírito do Pai, né? Porque o Pai é um no Filho, no mesmo Espírito, que é Ele próprio, o Pai é Espírito, e esse Espírito está no Filho e está em nós. Então, nós somos espirituais, ou seja, nós somos um no Espírito do Pai e do Filho, tá certo? Então, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Yahweh, pois lhes são loucura,
e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então veja bem, amados. Por isso que Nicodemos não entendeu as coisas do Espírito, porque ele não entende o Espírito. Entende? Porque quem não tem Espírito não aceita, desculpa, amada, as coisas que vêm do Espírito de Arro. Entende? Então, é por isso que Arruxa ele chama os seus para fora. É aquele que ouve Arruxa e vai para a porta estreita que é Arruxa, para o pastor que é Arruxa, ele leva o pai. Entende? Então, pois eles são loucura. E quem é capaz de entendê-las? Porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Arruxo. Entende? Então, mas quem é espiritual, ou seja, quem é espiritual de novo, né? Não é aquele que é espírito, não, porque o Pai é espírito, mas é aquele que tem o espírito do Pai. Então é um no Pai, no espírito. Então é espiritual, mas no sentido de ser um no espírito do Pai, tá certo? Porque o Pai habita em nós, naquele que crê que é o templo, tá certo? Então vamos aqui continuar no que o nosso amado irmão, né, João está dizendo aqui, tá? E também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito de Deus, que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E o versículo 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, quando o Espírito de Deus... Perfeito, amado. Mas o problema da religião, né? Eles falam assim, tipo, que o homem natural que ele fala é o homem carnal. Mas quem é esse homem carnal? É aquele que está no mundo, que está fora da igreja. Então eles não conhecem a Deus, né? Porque aqueles que estão na igreja praticando atos religiosos, eles conhecem a Deus, estão com o Espírito de Deus. Só que isso é mentira, né? De Terron, que é o Deus desse século, que engana todo mundo se passando pelo verdadeiro Deus, né? Porque o verdadeiro Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, habita em nós. E Terron, né, como está escrito em Apocalipse 12, 13, que está escrito, né, que Terron, não, Apocalipse 12, 9, desculpa, que Terron tá assim, que foi preso o dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, Satanás, né, que na verdade é Terron, que engana todo mundo. Engana todo mundo como? Se passando pelo verdadeiro Deus em todas as religiões. Então, ele coloca na cabeça das pessoas que elas estão salvas e que elas têm o Espírito de Deus porque elas vão na igreja, e que aqueles que estão fora da igreja estão no mundo, não têm o Espírito de Deus, e sendo que na verdade aquele que não vai para Yahushua, porque Yahushua mesmo disse, vinde a mim, tem que ir a ele, é Yahushua, ele é a porta estreita e é no Espírito. Entende? Não é no físico. Essa porta aqui, a porta metodista, é uma das portas, né? Que é a porta larga, faz parte da porta larga. A igreja metodista, a igreja batista, a igreja presbiteriana, a Nova Vida, a Assembleia de Deus, entendeu? Todas essas igrejas, Universal, todas essas fazem parte da porta larga, que é a porta que leva à perdição, tá certo? Então vamos continuar. Deus, reaviva o meu espírito. De repente, eu tomo consciência de um mundo completamente diferente diante de mim. Eu percebo coisas que eu nunca havia percebido anteriormente. Quando uma mulher está grávida, ela carrega uma criança no seu ventre. Esse é o único mundo, o ventre materno. É o único mundo que aquela criança conhece. E à medida que essa criança vai se desenvolvendo, crescendo no ventre materno, aquele mundo vai ficando confortável. E a criança começa a falar ali dentro, tá gostosinho aqui. Vou ficar por aqui mesmo. Claro que você não confia falar, nem eu. Mas é confortável, é zona de conforto. Mas nenhuma mãe, quem é mãe aqui, deixa eu ver. Nenhuma mãe concebe um bebê para mantê-lo no ventre.
Mães concebem crianças no útero para trazê-los para um mundo muito maior, muito mais claro, com muito mais possibilidades. As crianças não são feitas para ficar no ventre da mãe. Nós não podemos ficar no ventre. Nós fomos gerados para algo maior. As crianças precisam se mover para fora. Talvez nascer de novo não seja apenas ter nossos pecados perdoados, mas ter a nossa mente, o nosso espírito reavivados por outra realidade muito maior do que aquela com a qual nós estamos acostumados. A realidade que nós vivemos é muito pequena. Nós fomos criados para algo maior. Um bom emprego, um bom salário, um carro, casa própria, são coisas muito pequenas, mesquinhas. Nós fomos criados para algo maior. Olho no olho, dente por dente, não vai ter troco, eu te pego naquela curva. É coisa muito pequena, ridícula. Nós fomos criados para algo maior. É verdade, amado, mas até agora ele está falando tudo físico, ele até agora não falou nada do espírito. Porque ele está falando, mas a mesma coisa ele está falando, dando exemplo físico, e está falando das coisas físicas, né? Mas ele até agora não falou nada do espírito. Como nascer de novo no espírito? Entende? Esse é o foco. Agora, como nascer de novo no espírito? Nascer de novo no espírito é sair do engano da religião e ir para a porta estreita, que é Yahushua. Aí a pessoa nasce do espírito. Agora, fora isso, não tem como, porque aqui é físico, não é espiritual. Tá? Porta larga, físico, pastor físico, tudo físico, não é espiritual. Então, como nascer de novo segundo ele? Porque na escritura, nascer de novo, a pessoa tem que ir para Yahushua, porque o próprio Yahushua disse, vinde a mim. É a ele que tem que ir, que é a porta estreita, não é numa porta de uma religião. Grupo particular, ganhar uma disputa, é coisa muito pequena, até vergonhosa. Eu e você fomos criados para algo maior. Até mesmo ser honesto, sincero, bem intencionado, é coisa muito pequena. Nós fomos criados por Deus para coisa muito maior. Você e eu fomos feitos para um reino diferente. E esse reino existe, e Jesus disse que ele está no meio de nós, clamando para ser manifesto. Existe um reino, meu irmão, minha irmã. Existe um reino onde a pessoa mais poderosa, sabendo que tem todo o poder, se desveste desse poder e passa a lavar os pés dos seus companheiros. Amado, esse reino é no espírito, né? E aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Foi o que Yahushua disse. Existe um reino onde a pessoa não é medida pelas coisas que possui, mas pelas coisas que é capaz de compartilhar. Existe um reino onde o conhecimento, a inteligência, não é um atestado de superioridade, mas um mero instrumento, uma ferramenta para servir ao próximo com mais excelência. Existe um reino onde o soberano, o Todo-Poderoso, desveste-se do seu poder, caminha no meio do povo e deixa as crianças se sentarem no seu colo. Existe um reino onde a pessoa mais santa é a que mais é rodeada pelos pecadores. Existe um reino onde os mansos, aqueles que controlam as suas forças e não se deixam controlar pela sua força e pelo seu poder, essas são as mais admiradas. Existe um reino onde os pacificadores, os que lutam pela paz, são as verdadeiras celebridades deste reino. Existe um reino onde as pessoas que têm fome e sede de justiça, essas são consideradas as espirituais. Existe um reino onde você é considerado realmente feliz, e eu sou considerado realmente feliz, se você e eu sofremos pelos princípios deste reino, e as cicatrizes geradas
pelo sofrimento são como medalhas de honra ao mérito. Naquele reino, a gente não se envergonha das fraquezas que temos, porque o poder do soberano se manifesta exatamente nas nossas fraquezas. Naquele reino. Bom, amados, eu vou dar uma paradinha, né? Para não ficar muito grande o vídeo, tá? Mas vocês vejam que ele tá falando tudo físico, beleza? Agora ele tá falando, né, do que a Ruxa falou, tá certo? Do amor ao próximo, mas em qual sentido, né? Porque ele fala, né, tipo, porque a Ruxa falou, né, que nós temos que amar ao próximo, ajudar o próximo, tá certo? Porque é isso que nós vamos ser cobrados, né? Mas vocês vejam que eles falam, quando eles falam de amor ao próximo, eles falam de uma maneira muito vaga, muito rápida, tipo para acudir o necessitado, coisa assim, mas não fala assim realmente a fundo, e sendo que, e a Ruxa falou bem claro, ele cobrará em Mateus 25, né? Em Isaías 58, né? Como está escrito, o verdadeiro jejum, certo? Que é vestir o nu, que é repartir a comida com o faminto, tá certo? E os apóstolos, eles falaram também muito do amor ao próximo. Só que nos templos, quando eles falam do amor ao próximo, ele fala de uma maneira muito vaga, sabe? Então, eu vou dar uma parada aqui, tá certo? E vou continuar com esse vídeo, né? E até daqui a pouco, tá, amados? Que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Arruxo. Até a próxima.